Neil Gaiman foi por décadas um nome reverenciado na cultura pop. Criador de Sandman, Deuses Americanos e tantas outras histórias icônicas. Mas agora ele é o centro de um escândalo devastador. O que era dúvida virou denúncia com materialidade, com provas. 8 mulheres relataram abusos cometidos por ele. E a gente não tá falando de suposição, a gente tá falando de relatos consistentes e provas publicadas por veículo de mídia responsável, respeitável, com credibilidade. Hoje eu vou te explicar o que aconteceu, como essas denúncias surgiram e por que essa história é tão importante. Não só para quem era fã do Neil Gaiman, mas para todas as pessoas que acreditam em uma sociedade mais justa e que consomem cultura pop. Se tu chegou agora ao canal, eu sou o Cris Gonzatti, mestre e doutor em Ciências da Comunicação, pesquisador de gênero, sexualidade e cultura pop. Aqui no Diversidade Nerd, a cultura pop é analisada com foco em questões de gênero e sexualidade. Na maioria das vezes o conteúdo é sobre isso, mas também tem conteúdo sobre humor, meme, diversão. A ideia é começar a focar em vídeos mais extensos aqui agora, porque eu também estou presente em outras redes e é por lá que eu acabei criando mais conteúdo exclusivo. Então, se gostar desse vídeo, já deixa o teu like nele e se inscreve no canal para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. As primeiras denúncias contra o Neil Gaiman surgiram há algum tempo em um podcast com pouca credibilidade apresentado por uma defensora da transfobia e ligada à extrema-direita. E eu vou ser honesto e sincero. Quando essas denúncias vieram à tona, eu pedi cautela. Por quê? Porque a fonte não era confiável. No jornalismo existe algo muito importante que é a credibilidade da fonte. Uma denúncia que sai de um espaço comprometido com discursos de ódio precisa ser analisada com muito cuidado para evitar injustiças e narrativas apressadas. Dessa vez, as novas declarações e as antigas foram postadas em um espaço que eu sei que a checagem segue um processo ético do jornalismo. Existem provas também, materialidade. Eu sei que na internet costuma existir esse discurso de não, basta a fala e desacreditar a fala de uma vítima é reforçar a descredibilidade das mulheres. O que é verdade, muitas mulheres são descredibilizadas por denunciar casos de abuso. Mas quando a gente está lidando, principalmente com casos que envolvem questões políticas, a gente precisa entender que, infelizmente, as pessoas podem mentir. Então a gente precisa de provas, de materialidade, da ação da justiça mesmo, né? Antes de sair queimando as pessoas na fogueira. Principalmente nessa era que a gente vive de inteligência artificial, de desinformação, de fake news. E aqui tem um outro ponto que eu acho importante. Algumas pessoas não estavam preocupadas com as vítimas ou com a gravidade do que estava sendo dito. Elas estavam torcendo para que tudo fosse verdade só para poder dizer: olha aí, ó, o Cris errou. Ou pior ainda, gente falando: nossa, olha como a J.K. Rowling tá certa. Porque, como eu vou mostrar mais na frente nesse vídeo, a J.K. Rowling tem uma treta com o Neil Gaiman, né? E aí as pessoas estão usando isso para defender as pautas com transfobia dela. Uma pessoa reforçar a violência de gênero não anula o fato de que outra pessoa que se posicionou contra essa pessoa que reforça a violência de gênero possa reforçar outras violências. É o caso da J.K. Rowling, que reforça a transfobia. Uma coisa não anula a outra. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria que esse caso fosse mentira. Porque se fosse mentira, isso significaria que essas mulheres não passaram pelo que passaram. Mas infelizmente não foi. Recentemente, uma matéria publicada pela revista Vulture, que é renomada, que tem credibilidade, trouxe mais 6 vítimas além das 2 que já haviam falado. São 8 mulheres ao todo. Também é matéria de capa na New York. Que não são apenas relatos soltos, são relatos consistentes, com provas. Segundo a revista, Neil Gaiman se aproximava das mulheres vulneráveis, usava seu prestígio para ganhar a confiança delas e depois ultrapassava os limites. Um dos casos que me pegou muito foi o de uma mulher lésbica. Ela contou que ele manipulou o processo de autodescoberta dela e, ao invés de apoiar ela, se aproveitou da vulnerabilidade. Outra vítima relatou mensagens insistentes de teor sexual, mesmo após ela ter dito que não estava confortável com aquilo. E tem vários detalhes muito bizarros que estão sendo compartilhados do que ele fazia. Mas eu não vou focar nisso, porque na minha leitura, isso é de certa forma ritualizar o sofrimento dessas mulheres. Basta saber que ele é um monstro e que o que ele fez foi horrível. Até porque relatar isso com tanta profundidade assim pode ser gatilho para muita gente. E é aí que eu quero que tu reflita comigo. Quantas vezes a gente já ouviu falar de artistas ou de pessoas em espaços de poder que usam o seu lugar
para encobrir comportamentos abusivos. Infelizmente, isso é muito recorrente. E vendo tudo isso com o Neil Gaiman, eu lembrei muito de uma história de Sandman. E isso me deixou muito chocado. É a história da Calliope, um dos contos mais impactantes de Sandman. Para quem não conhece, Calliope conta a história de Erasmus Fry, um escritor com um bloqueio criativo que sequestra uma musa grega para obter inspiração. E aí ele trata a Calliope como um objeto, como algo que ele pode usar e descartar. Quando ele decide que não precisa mais dela, ele repassa ela para outro escritor, Richard Madoc. O Madoc então enfrenta um dilema: libertar a Calliope e continuar com seu bloqueio criativo, ou mantê-la presa para alcançar fama e sucesso. Essa narrativa é brutal e desconfortável. E quando a gente lê os relatos sobre o Neil Gaiman e volta para essa história, é impossível não questionar. Será que era só ficção ou havia algo mais sombrio por trás disso? E eu não tô aqui para dizer que histórias sombrias tornam o autor automaticamente suspeito. Não é nada disso. Mas quando o comportamento de um autor lembra tanto o que ele escreve, a gente levanta algumas perguntas. Porque a arte pode ser um espelho, e isso não significa que a gente deve aplaudir um reflexo horrível só porque ele vem embalado como uma narrativa bem contada. As mulheres que denunciaram Neil Gaiman não só tiveram que lidar com o peso de contar suas histórias, mas também com ataques, descredibilização e tentativas de silenciamento em todo esse processo, inclusive da parte dele. Porque sim, como eu falei antes, infelizmente é muito comum vítimas sendo desacreditadas e tratadas como se estivessem inventando tudo, principalmente quando a gente está falando de violência de gênero. O problema aqui é o comportamento de um homem que, ao que tudo indica, usou seu poder para ferir pessoas, para ferir mulheres. E isso precisa ser condenado, independentemente de qual lado político ele esteja. Essa é a diferença do lado político em que eu me encontro, inclusive. A gente não transforma abusadores, torturadores, monstros em ídolos. Para tu ter uma ideia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de violência a cada 4 minutos só no Brasil. E esse caso faz a gente pensar: quantas histórias como essa ainda estão escondidas? Quantas mulheres não denunciam homens porque sabem que vão ser tratadas como piada? O caso Neil Gaiman é um exemplo de como homens poderosos podem usar seu prestígio para construir ou destruir. É também um lembrete de que a cultura pop precisa ser um espaço seguro, em que talento e narrativa não sejam usados como desculpa para impunidade. Então eu quero te ouvir. Agora, se tu quiser deixar um comentário contando o que achou de tudo isso, como tu se sentiu sabendo de todos esses horrores, ou ainda opinando como tu acha que a gente pode transformar a cultura pop em um ambiente mais seguro e menos permissivo para esses comportamentos. Deixa teu comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E justiça para todas as vítimas. Sempre.